Você já se perguntou como reagiria se Deus lhe pedisse para enfrentar o maior desafio de sua vida? E se ele o enviasse a um lugar que você temesse ou, pior, desprezasse? Pois bem, essa é a história de Jonas, um profeta que tentou fugir de sua missão divina e, nessa fuga, descobriu verdades profundas sobre obediência, graça e o imensurável amor de Deus. Seja muito bem-vindo ao Livro do Aprendiz. Aqui, exploramos as histórias mais fascinantes da Bíblia, desvendando lições que transformam vidas. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa repleta de emoções, reviravoltas e ensinamentos que ainda ecoam em nossos dias. A jornada de Jonas não é apenas sobre um homem e um grande peixe. É uma história que nos confronta, que nos faz refletir sobre as vezes em que resistimos ao chamado de Deus, seja por medo, preconceito ou até mesmo orgulho. Jonas é mais do que um personagem bíblico. Ele é um reflexo de nós mesmos. Ele representa nossas inseguranças, nossas desculpas e, acima de tudo, nossa constante necessidade de aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem difíceis ou desconfortáveis. Neste vídeo, você vai descobrir como a obediência ao plano divino não apenas transforma o coração de quem obedece, mas também impacta de forma grandiosa todos ao redor. Vamos explorar cada detalhe dessa incrível jornada, entender os desafios de Jonas e refletir sobre como essas lições podem nos ajudar a enfrentar os nossos próprios desafios. Então, prepare-se, pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo desvendar o que a história de Jonas tem a nos ensinar sobre fé, obediência e o inesgotável amor de Deus. A história de Jonas nos transporta para um cenário de quase 3.000 anos atrás, no antigo Israel. Era um período de grandes tensões políticas e espirituais. O reino de Israel estava dividido, e o povo vivia cercado por nações inimigas que representavam constantes ameaças. Imagine o sentimento de insegurança, o medo e a pressão de viver em uma terra que poderia ser atacada a qualquer momento. Nesse contexto, surge o chamado de Deus a Jonas, filho de Amitai. A ordem era clara e direta: levante-se, vá à grande cidade de Ninive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Para entendermos a magnitude desse chamado, precisamos conhecer mais sobre Ninive, a capital do poderoso Império Assírio. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade sem limites. Não eram apenas conquistadores, eram mestres em semear terror. Relatos históricos descrevem que, ao invadirem uma cidade, eles empilhavam cabeças decepadas como troféus, esfolavam prisioneiros vivos e penduravam suas peles nas muralhas como um aviso macabro para outros povos. Era um império temido e odiado, especialmente por Israel. Para Jonas, essa missão não era apenas perigosa, era emocionalmente insuportável. Como poderia um profeta de Israel, um adorador do Deus verdadeiro, ser enviado para pregar a um povo que encarnava tudo o que ele temia e desprezava? Para Jonas, os ninivitas não mereciam arrependimento ou perdão. Na mente dele, eles eram dignos apenas de julgamento e destruição. Mas aqui está a grande verdade. O chamado de Deus nem sempre se alinha aos nossos preconceitos ou à nossa zona de conforto. Assim como Jonas, muitas vezes somos desafiados a enfrentar nossos próprios medos e julgamentos para cumprir a vontade divina. E é nesse ponto que começamos a compreender o conflito interno de Jonas. Ele não queria obedecer, não porque duvidasse de Deus, mas porque conhecia bem a sua misericórdia. Jonas sabia que, se os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria. E, no coração do profeta, isso era algo difícil de aceitar. Então, o que Jonas faz diante do chamado de Deus? Ele foge. Isso mesmo. Um profeta do Senhor, alguém que conhecia a presença e o poder de Deus, tenta escapar do Criador do céu e da terra. Jonas embarca em um navio rumo a Tarsis, uma cidade no extremo oposto de Nínive. Tarsis simbolizava o limite do mundo conhecido naquela época,
um lugar distante onde Jonas acreditava que poderia se esconder de Deus e de sua missão. Mas será que era possível fugir da presença divina? Claro que não. O Salmo 139 nos lembra disso de forma poderosa. Para onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas sabia disso, mas ainda assim escolheu fugir. Por quê? Talvez tenha sido o medo. Talvez tenha sido o orgulho. Ou, quem sabe, o desejo de não ver a misericórdia de Deus alcançando seus inimigos. Seja qual for o motivo, Jonas estava disposto a ir para os confins da terra para evitar o confronto com seu chamado. Mas Deus, em sua soberania, não deixaria Jonas escapar tão facilmente. Ele enviou uma grande tempestade, uma manifestação física da turbulência espiritual que Jonas carregava dentro de si. Enquanto os marinheiros, homens experientes e acostumados ao mar, lutavam desesperadamente para salvar o navio, clamando a seus deuses, Jonas estava dormindo. Isso mesmo. Ele estava no porão, em um sono profundo, alheio ao caos ao seu redor. É irônico, não é? O profeta, chamado para ser a voz de Deus, estava espiritualmente adormecido, enquanto pagãos clamavam por salvação. Essa cena nos confronta com uma pergunta importante. Quantas vezes, como Jonas, nos tornamos insensíveis ao chamado de Deus e buscamos conforto em nossa letargia espiritual? O capitão do navio, ao encontrar Jonas dormindo, o desperta com uma repreensão incisiva. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Nesse momento, Jonas percebe que não poderia mais fugir. A tempestade, que parecia ser o caos, na verdade era um chamado de Deus para que Jonas confrontasse a sua desobediência. A tempestade continuava furiosa, cada vez mais intensa, e os marinheiros perceberam que aquilo não era uma tempestade comum. Eles sabiam que algo, ou alguém, estava causando aquela calamidade. Em um ato de desespero, lançaram sortes, buscando descobrir quem era o responsável por aquele caos. E a sorte recaiu sobre Jonas. Ele foi confrontado pelos marinheiros, que exigiram respostas. Quem é você? De onde você vem? O que você fez para trazer isso sobre nós? Diante dessa pressão, Jonas não teve escolha senão confessar. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Essa declaração é profundamente irônica. Jonas admitia que adorava o Deus que criou o mar, mas estava tentando fugir dele, pelo mar. Quantas vezes, assim como Jonas, dizemos que confiamos em Deus, mas nossas ações mostram o contrário? Os marinheiros, apavorados, perguntaram o que deveriam fazer para que a tempestade cessasse. Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade caiu sobre vocês. Relutantes, os marinheiros tentaram remar de volta à terra, mas perceberam que a tempestade era implacável. Finalmente, clamaram ao Senhor, o Deus de Jonas, pedindo perdão antes de lançá-lo ao mar. Quando Jonas tocou as águas agitadas, algo extraordinário aconteceu. A tempestade cessou imediatamente, e o mar ficou calmo. Para os marinheiros, foi uma revelação poderosa do Deus verdadeiro. Para Jonas, porém, parecia ser o fim. Mas Deus tinha outros planos. Em vez de permitir que Jonas se afogasse, Deus enviou um grande peixe para engoli-lo. Não como castigo, mas como um ato de misericórdia, um abrigo improvável em meio ao caos. Dentro do ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Um lugar escuro, solitário e desconfortável, mas também um lugar de transformação. Ali,
sem distrações ou escapatórias, Jonas finalmente se voltou para Deus. Ele orou com sinceridade e arrependimento, reconhecendo sua desobediência e a soberania divina. Ele disse: "Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus!" Jonas entendeu que, mesmo no fundo do poço, ou, no caso dele, no ventre do peixe, Deus ainda estava presente. Às vezes, Deus permite que enfrentemos momentos de total isolamento, momentos em que todas as nossas forças se esgotam, para que possamos finalmente olhar para cima e reconhecer que Ele é a nossa única esperança. Esses 3 dias foram uma jornada de reflexão e rendição. Jonas entrou naquele peixe como um homem fugindo de Deus e saiu como um homem disposto a obedecer. Após 3 dias de reflexão e arrependimento no ventre do grande peixe, Jonas foi finalmente vomitado em terra seca. Deus, em sua misericórdia, não apenas o resgatou fisicamente, mas também lhe deu uma segunda chance de cumprir sua missão. E agora, Jonas, transformado e disposto a obedecer, segue até Nínive. O chamado que ele havia fugido com tanto medo agora se torna seu compromisso. Ele entra na grande cidade e prega uma mensagem simples, mas cheia de poder. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Essa mensagem de julgamento, aparentemente sem esperança, era o que Jonas sentia ser o mínimo que deveria fazer. Talvez ele ainda estivesse reticente, mas, ao cumprir o chamado, ele não sabia que estava prestes a testemunhar um milagre. Contra todas as expectativas, e contra a própria vontade de Jonas, o povo de Nínive, do rei ao mais humilde, responde com um arrependimento genuíno. Eles se vestem de pano de saco, jejuam e clamam a Deus, reconhecendo seus pecados e pedindo perdão. O que isso nos ensina? A grande lição aqui é que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo aqueles que aos nossos olhos são indignos de perdão, que parecem longe demais para serem alcançados, podem ser tocados pela palavra de Deus. O poder de sua mensagem transcende barreiras e transforma corações, independentemente de quão perdidos possamos achar que as pessoas estão. Quando vemos essa resposta dos ninivitas, nos lembramos que o arrependimento genuíno não é apenas uma mudança de pensamento, mas uma mudança profunda de direção. Eles não apenas reconheceram seus erros, eles abandonaram os maus caminhos, mudaram suas atitudes e buscaram a misericórdia de Deus de todo o coração. O arrependimento de Nínive mostra que Deus está sempre disposto a perdoar quando há um coração sincero que se volta para Ele. E isso não é algo reservado apenas para alguns, mas é uma oferta para todos. Nenhuma pessoa, por mais perdida que pareça, está fora da possibilidade de transformação quando se rende ao poder de Deus. Após a transformação de Nínive, Jonas deveria estar comemorando. Afinal, uma cidade inteira se arrependeu e foi poupada da destruição. Mas, ao contrário, ele se irrita profundamente. Ele não consegue aceitar a misericórdia de Deus, mesmo depois de ver a mudança em toda aquela cidade inimiga. Jonas se vira para Deus e diz: "Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor." Para Jonas, essas qualidades de Deus não eram motivo de alegria, mas de frustração. Ele queria ver os ninivitas punidos, não salvos. Ele temia que a graça de Deus fosse dada a um povo que ele acreditava não merecer. E, nesse momento, vemos um reflexo da nossa própria natureza. Deus, com sua infinita sabedoria e paciência, decide ensinar uma lição a Jonas, e é aqui que a história toma uma reviravolta. Deus faz uma planta crescer repentinamente para dar sombra a Jonas, que estava sentado, angustiado, fora da cidade. Ele se alegra com a planta, que lhe traz alívio do calor. Mas, no dia seguinte, Deus manda uma lagarta que destrói a planta,
deixando Jonas novamente exposto ao calor. E, assim, Jonas se revolta, dizendo: "É melhor para mim morrer do que viver." E aqui, Deus faz uma pergunta que muda toda a perspectiva de Jonas. Você tem pena dessa planta, que surgiu numa noite e morreu na outra, e não deveria eu ter compaixão de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Essa pergunta final de Deus é poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora para nós. Deus, com sua compaixão imensurável, pergunta a Jonas: "E a nós, como você pode se importar tanto por algo tão insignificante como uma planta, e ainda assim ter dificuldade em ver o valor das vidas das pessoas que eu criei e que merecem minha graça?" Essa lição de Deus nos desafia a expandir nossa visão sobre o amor divino. O amor de Deus não é limitado às nossas expectativas ou aos nossos critérios. Ele é vasto, profundo e vai além do que imaginamos. Ele não deseja ver ninguém perdido, e sua misericórdia está disponível para todos, mesmo para aqueles que, aos nossos olhos, são os mais distantes ou indesejáveis. Quando vemos o coração de Deus em ação, somos convidados a repensar nossas próprias atitudes. O que realmente importa para nós? Estamos mais preocupados com nossos próprios confortos e direitos, como Jonas, ou estamos dispostos a ver o valor da redenção de cada alma, mesmo as mais perdidas? No final, Deus nos chama a adotar a sua perspectiva, a ter o coração compassivo que Ele tem por todas as pessoas, e a compreender que, assim como Ele estende a graça até aos mais improváveis, também devemos refletir esse amor e compaixão em nossas próprias vidas. A história de Jonas não é apenas uma narrativa antiga. Ela nos ensina lições profundas e práticas que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Ao longo dessa jornada, vimos como Deus trabalha em nossos corações e como seus planos para nós são maiores do que podemos imaginar. A primeira lição que aprendemos com Jonas é: não importa o quanto tentemos, não podemos fugir de Deus. Jonas tentou escapar, foi para o fim do mundo, mas Deus o alcançou onde quer que ele estivesse. Da mesma forma, muitas vezes tentamos fugir dos planos de Deus, seja por medo, desconfiança ou mesmo orgulho, mas a verdade é que sua presença está sempre conosco, chamando-nos para cumprir seu propósito. A segunda lição é sobre a obediência ao chamado de Deus. Mesmo quando é difícil ou desconfortável, a obediência a Deus gera frutos que vão além da nossa compreensão. A mensagem de Jonas parecia simples, mas teve um impacto poderoso. Toda uma cidade se arrependeu e foi transformada. A obediência de Jonas não só mudou sua vida, mas a vida de toda Nínive. O mesmo pode acontecer em nossas vidas quando decidimos obedecer a Deus. Algo simples, como um sim a Ele, pode desencadear transformações inimagináveis. E, por último, a lição mais preciosa: o amor de Deus é vasto e alcança todos, mesmo aqueles que julgamos menos merecedores. A misericórdia de Deus, como vimos com os ninivitas, não conhece limites. Nenhum de nós está além da sua graça, e Deus está sempre pronto para perdoar e transformar aqueles que se arrependem sinceramente. Devemos, portanto, aprender a olhar para os outros com os olhos de Deus, estendendo sua graça e misericórdia onde o mundo veria limites. Então, aprendizes, que possamos aprender com Jonas a dizer sim ao plano divino. Vamos deixar de lado nossas limitações, preconceitos e medos, e abraçar o chamado de Deus para nossas vidas, confiando que Ele tem um propósito maior do que podemos ver. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar a jornada de aprendizado conosco, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal O Livro do Aprendiz. Juntos, vamos continuar explorando as riquezas das Escrituras e aplicando as lições que podem transformar nossas vidas. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos.